pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu vou estar explicando para vocês um pouco do processo de ovogênese, tá? Então, é a produção dos gametos femininos, tudo bem? Vamos lá? Estão preparados? Que aqui vai ser aula rápida, o conteúdo é até que fácil, é só você prestar atenção, beleza? Ó, vamos lá, seguinte, presta atenção, hein? Presta atenção, porra! Quando uma pessoa está sendo formada, ela tem 9 meses de gestação, certo? O que os médicos acabam dividindo em 3 trimestres. Então, 3, 3, 3, dá 9, beleza? Quando a gente trata de mulher, a formação, a criação, a produção de oogônios, ou seja, células primordiais, acontece no primeiro trimestre, tá? E no segundo trimestre, as oogônios, ou seja, células primordiais, passam a se multiplicar por meio de mitose. Então aqui elas nascem, né, nascem entre aspas, se desenvolvem, e aqui elas passam a se multiplicar por meio da mitose, beleza? Aí beleza, né, o corpo uma hora vai entender, meu irmão, chega, ó, parou, para de produzir oogônia, parou, tá? Não vai ter mais mitose desse tipo celular. Então, se aqui a mulher ela desenvolveu X, ela vai ter X até o final da vida, tá? E aí você deve estar pensando assim, então agora vai vir as meiose e tudo mais, né? Não, não é assim. Depois que a oogônia passa pelo processo de mitose, ela recebe o nome de ócito primário, tá? Então, oogônia, ócito primário. E por mais que seja tentador a gente pensar que ele vai sofrer um processo de meiose, não é assim que acontece. A meiose dela, a primeira meiose dela é interrompida. E agora você deve estar se perguntando assim, mas... por que ela é interrompida, né? Porque Deus quis? Não, presta atenção. Devido a uma grande quantidade de AMP cíclico, acontece uma inativação dos fatores de maturação. Ou seja, interrompe a meiose. E aí você deve estar se perguntando assim, você escreveu tudo esse resto aqui de bobo, então? Não, presta atenção, caralho. Existe uma relação direta entre o GMPC e o AMPC. Por quê? A alta concentração de GMPC faz com que ocorra uma inibição em uma enzima que faria a conversão do AMPC, tá? Então, essa enzima inibida não vai fazer a conversão e o AMPC ele vai continuar atuando como um fator de inibição, beleza? Mas e agora de onde que vem essas substâncias, não é mesmo? Acredite se quiser, elas vêm dos próprios oócitos e das células foliculares. Célula folicular nada mais é que um grupo celular de manutenção das células germinativas, então dos próprios oócitos, e também é um grupo que faz a produção de hormônios, beleza? Então agora você entendeu o que é célula folicular. Então tudo isso aqui que eu acabei de falar para você é uma parte tanto de vida uterina quanto ainda numa fase de desenvolvimento, beleza? E agora a gente vem para a puberdade. Aí a pessoa está aqui de boa, né, vivendo a puberdade dela, e o que acontece? O ócito primário, esse carinha aqui, ele volta para sua meiose que antes estava parada, tá? Mas por que ele volta? Ele volta graças a um estímulo do LH. Então, o hormônio luteinizante faz com que ocorra um estímulo para a volta dessa meiose. E como que ele faz isso? Ele fecha as junções gap, tá? Entre as células foliculares e o ósseo. Então, células foliculares, que eu expliquei aqui, o ócito fecha. E para você entender mais ou menos o que é uma junção gap, a gente pode entender que são estruturas que fazem a comunicação entre as células, tá? De modo muito grosso, você pode pensar que é tipo um tubozinho que faz a conexão. Mas é um modo muito leigo de falar isso, mas presta atenção. Aí, cara, olha só, fechou a junção gap. Putz, a AMPC diminuiu. Esse AMPC diminuiu, esse aqui também vai diminuir. E quando esse aqui diminui, aquela enzima que foi inibida lá atrás, ela volta. E quando ela volta, cara, ela termina de arrebentar esse AMPC. Tá bom? Aí, pô, terminou a primeira meiose. Meu irmão, nossa, aleluia, amém, irmãos, é isso aí, agora a gente vai continuar sem nenhuma pausa. Não, agora vai ter outra pausa. Depois da primeira meiose, o ócito primário ele passa a ser chamado de ócito secundário e ainda, como se não bastasse, tem a formação de um corpúsculo polar. Ou melhor, o primeiro corpúsculo polar. E para quem está se perguntando, o corpúsculo polar nada mais é do que uma pequena extensão no próprio ócito que, cara, mais para frente ele vai acabar se degenerando. Então nem se preocupa muito com isso. Aí beleza, né? A gente entendeu que acontece esse processo aqui de pausa na segunda meiose, que antes o ócito secundário tinha aqui o corpúsculo polar e blá blá blá, e aconteceu pausa e é isso aí. Agora a gente tem que entender o porquê que isso aqui acontece. Eu não tinha comentado antes, mas tem uma proteína que auxilia na primeira meiose que aqui ela acaba causando problemas, tá? E é nesse momento que entra o espermatozoide. Mas como assim entra o espermatozoide? Com o espermatozoide na região, acontece um aumento dos níveis de cálcio, tá? Fazendo com que ocorra uma ativação de um tipo de enzima que vai degradar aquela proteína que está enchendo o saco. Eu não estou falando que aqui o espermatozoide já fecundou, tá bom? Nossa, eu até risquei aqui. Eu só estou falando que as substâncias presentes como um todo no processo de ejaculação fazem com que aconteça um aumento dos níveis de cálcio, tá?
Aí beleza, aumentou o cálcio, pá, não sei o que lá, a enzima veio, degradou isso aqui, esse ócito secundário ele vai ser liberado e aí ele vai ter um tempo para ser fecundado pelo espermatozoide em si, tá bom? E aí quando acontecer a fecundação ele passa a ser chamado de óvulo e depois é claro que ele vai ser acompanhado de um segundo corpúsculo polar. Agora eu vou mostrar para vocês no computador mais ou menos como é que é a explicação disso tudo aqui. Bom, e aqui de forma exemplificada tá como aquele ciclo que eu acabei de falar para vocês, tá? Então vamos passar rapidinho para vocês entenderem no sentido de imagem agora. Aí aqui está o ovócito primário, tá? Aquele tipo celular que vai ter uma pausa na sua primeira meiose por causa dos aumentos de AMPC e GMPC. Aí em algum momento a fêmea vai entrar na puberdade, fazendo com que aconteça um aumento do LH, diminuindo assim os níveis de AMPC e GMPC por causa dos fechamentos da comunicação gap, lembra? Aí aqui no ócito secundário ele vai precisar fazer uma nova pausa, porque vai precisar do espermatozoide para aumentar os níveis de cálcio, ativar uma enzima que vai diminuir o MPF. E só assim, depois de tudo isso, é que vai acontecer a liberação. E aqui, quando acontecer a liberação, é que vai vir o espermatozoide para fecundar. É importante lembrar que, caso não aconteça essa liberação, tudo isso aqui, o folículo maduro, o ovócito secundário, ele vai ser reabsorvido pelo organismo, tá? Então ele vai passar a se chamar corpo lúteo, ou formação do corpo lúteo, como é o primeiro estágio, e aí corpo lúteo como é o estágio pronto, entre aspas, disso. Então, de forma geral, tentem entender o que eu falei antes com essa imagem. O folículo primário tem todo aquele processo, aí ele vai lá, folículo secundário tem mais aquele processo, aí beleza, faz a liberação ou não. Se acontecer a liberação, bem, vai fecundar provavelmente. Se não acontecer, formação de corpos lúteos, tá bom? Lembrando que isso aqui tem um gancho muito forte com o vídeo de anatomia que eu fiz sobre o sistema reprodutor feminino. Então, se você estiver procurando uma complementação de como isso aqui fica na anatomia, eu sugiro que você dê uma olhada no meu vídeo anterior, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, na verdade. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, manda no comentário que eu vou tentar te auxiliar. Então, tamo junto aí. Precisar é nóis e valeu!